Questão número 140. Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Eu tenho aqui a quantidade de motoristas e aqui a quantidade de viagens realizadas. Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Então, é uma questão que envolve mediana, média e moda. Antes de resolvermos, faremos breve revisão em relação aos conceitos abordados na questão. Trataremos primeiro da média de N termos. No primeiro caso, falaremos sobre média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma dos N termos dividida por N. Como assim? Se eu tenho dois termos, eu somo os dois dividido por 2. Eu tenho a média aritmética dos dois termos. Se eu tenho três termos, eu somo os 3 dividido por 3. Eu terei a média aritmética dos três termos. Se eu tenho N termos, eu somo e divido por N, obtendo assim a média aritmética dos N termos. Num caso prático, se eu tivesse, por exemplo, 22, 35 e 48, eu tenho três termos. Como calcular a média aritmética? Eu vou somar os três termos, dividir por 3. Resulta 105 dividido por 3, 35, média aritmética. O que é a média aritmética ponderada? Na realidade, ela é um caso especial de média aritmética. Como assim? Vejamos. Se eu tenho 12, 12, 16, 16, 16 e 24, suponhamos que eu queira a média aritmética dos termos. Eu tenho 12 mais 12, mais 16, mais 16, mais 16, mais 24, dividido por 6, porque eu tenho 6 termos. Dá uma média aritmética de 6. Veja um detalhe interessante: o 12 aparece duas vezes, o 16 aparece três vezes e o 24 aparece apenas uma vez. Eu posso, desse modo, entender que eu tenho 2 vezes 12 mais 3 vezes 16 mais 1 vezes 24. E eu vou atribuir ao 12 um peso 2. Eu vou atribuir ao 16 um peso 3. Eu vou atribuir ao 24 um peso 1. Portanto, o conceito de média aritmética ponderada está associado à média aritmética, onde eu introduzo a noção de pesos, dando maior ou menor importância a determinados valores em razão direta da sua quantidade dentro dos termos. Outra média, harmônica, também tem razão com a média aritmética. De que modo? A média harmônica ela é o inverso da média aritmética do inverso dos valores dos números. Se eu tenho, por exemplo, 2, 3 e 4, vamos calcular a média aritmética. Nós já vimos que a média aritmética de N termos é a soma dos termos dividida por N. Se eu tenho 3 termos, vou somá-los e dividir por 3. No caso específico, daria 9 dividido por 3, média aritmética 3. O que é a média harmônica? É o inverso da média aritmética. Então, se eu tenho 2, 3 e 4 sobre 3, eu terei 3 dividido por 2, 3 e 4, correto? Não, porque é do inverso dos valores dos números. Então, além de inverter numerador e denominador, eu também inverterei os valores do numerador. Então, eu tenho 3 dividido por meio, mais terço, mais quarto. Tirando o MMC, que é 12 dividido por 2 dá 6, vezes 1, 6, mais 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1, 4, mais 2 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. Fazendo uma média harmônica, 13 dividido por 12, divisão de frações, eu vou repetir a primeira, que é 3 sobre 1, e vou inverter a segunda, 12 sobre 13. 36 sobre 13, que é aproximadamente 2,77. Agora, média geométrica é a raiz enésima do produto dos n fatores. De que modo? Se eu tenho dois termos, eu tenho dois fatores. Portanto, eu terei uma raiz quadrada do produto dos fatores. 16 vezes 25, eu posso quebrar os radicais em raiz de 16 vezes raiz de 25.
Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, 4 vezes 5, 20, portanto, eu tenho uma média geométrica dos dois termos. Se eu tenho agora três termos, eu terei uma raiz cúbica, porque são três termos. Farei raiz cúbica do produto dos três termos, 8 vezes 27 vezes 125. Tomamos, intencionalmente, três cubos perfeitos. O 8 é 2 ao cubo, o 27 é 3 ao cubo e o 125 é 5 ao cubo. De igual modo, se eu quebrar em raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 5 ao cubo, eu terei 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Encerramos aqui média aritmética, ponderada, harmônica e geométrica. Agora, vamos entrar nas medidas de tendência central mais aplicadas à estatística. Qual um fato importante que muita gente erra por não observar? Eu tenho que ordenar os termos antes de operacionalizar a moda, mediana e outras medidas de tendência central. Então, primeiro, vamos rever o que é moda. É o termo que aparece mais vezes na sequência de dados. Como fixar o entendimento de moda? Traga para a sua vida particular, para a sua vida pessoal e para a sua vida social. Quando que alguém está na moda? Quando aparece com mais frequência que os outros, quando tem maior visibilidade. Então, estar na moda é aparecer mais vezes. Logo, associar a moda a um fato do cotidiano faz com que você tenha mais percepção e tenha mais convicção de que você está pensando corretamente. Então, o que é moda? É o que aparece mais vezes. É o que aparece mais vezes, exatamente. Só que eu tenho que, antes disso, fazer o ordenamento. Eu tenho que colocar os termos ordenadamente, ou do maior para o menor, ou do menor para o maior. Eu coloquei 5, 3, 5, 4, 5, 8. Eu coloquei 3, 4, 5, 5, 5, 8. Eu poderia ter colocado 8, 5, 5, 5, 4, 3, tranquilo. Ordenar não obriga você a fazer o procedimento na ordem crescente ou na ordem decrescente. Ele só quer que você faça a ordenação. Ordene do maior para o menor ou do menor para o maior. Tanto faz, o resultado será o mesmo. Eu ordenei do menor para o maior. Uma vez ordenado, eu vou atrás da moda. O que é estar na moda? É aparecer mais vezes, olha só. Quem aparece mais vezes é o 5, ele apareceu 3 vezes, então o 5 está na moda. O 5 é a moda do grupo, é a moda dos elementos ordenados. Se eu tiver 3, 4, 5, 5, 5, 8, 8, 8, já está ordenado. Mas eu tenho o 5 aparecendo 3 vezes e eu tenho 8 aparecendo 3 vezes. Nesse caso, eu tenho uma sequência bimodal, eu tenho duas figuras que se destacam, eu tenho dois elementos que aparecem mais do que o normal. E se todos tiverem uma mesma quantidade? Se eu tiver 2,5, 2,3, 2,7, 2,9, 2,11, 2n, todos aparecem de igual modo, um mesmo número de vezes, então eu terei uma sequência amodal, não terei moda. Por fim, vamos falar sobre mediana. É o valor da sequência que está exatamente no meio. Temos que estudar dois casos. Qual é o primeiro caso? Se eu tenho quantidade ímpar de termos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que eu faço? Primeiro, ordenar os termos formando o rol. 3, 4, 4, 5, 6, 8, 9. Qual seria a moda? O que aparece mais vezes? O que está em evidência? A moda seria 4. Mas nós estamos agora na mediana. Então, ó, eu tenho 7 termos. Qual é a mediana? É o termo central. Eu tenho 3 à direita do 5 e 3 números à esquerda do 5. Portanto, a mediana é 5. E como é que eu acho esse termo central? É Tn mais 1 sobre 2. Se eu tenho quantidade ímpar de termos, o termo central sempre será Tn mais 1 sobre 2. Como assim? Se o n é 7, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Portanto, o termo central será o quarto termo. E se eu tiver uma quantidade par de termos? Eu não tenho, por exemplo, aqui, 3 à direita ou 3 à esquerda. Eu tenho, se eu tomar o 5 e o 4, 2 à direita e 2 à esquerda. Portanto, quando eu trabalho com quantidade par de termos, a mediana ela estará relacionada a dois termos especificamente.
Ordenando, 3, 4, 4, 5, 6, 8, o que que eu farei? Eu vou tomar o termo n sobre 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, o primeiro termo será o terceiro. E vou somar o próximo, tn mais 1 sobre 2. Então, ficará o terceiro termo, que é 6 dividido por 2, eu tenho 6 termos, quantidade par, mais o quarto termo, esses dois valores dividido por 2. Então, a mediana, no caso de termos, quantidade par, será o Tn sobre 2 mais o Tn mais 1 sobre 2 dividido por 2. Será a média aritmética dos termos mais ao extremo. Então, percebam que agora eu tenho uma situação semelhante aqui, ó. Eu tenho 2 à esquerda, 2 à direita dos termos, entre aspas, centrais. Portanto, nesse caso específico, a mediana será 9 dividido por 2, 4,5. Tranquilo? Acredito que agora nós podemos resolver a questão. Ele quer média, mediana e moda. O que que é moda? É o termo que aparece mais vezes na sequência de dados. É aquele que está em evidência, que está o tempo todo na mídia, nas paradas de sucesso. Então, vamos atrás da média. Vejamos aqui no gráfico. 10, 25, 50, 55. Olha só. 55, 3. Então, o que aparece mais vezes? É o 3. Logo, a moda vale 3. Moda vale 3. O que é média aritmética ponderada? É um caso especial de média aritmética, onde eu vou tratar dos pesos. Olha só, eu tenho 10 motoristas fazendo uma viagem, 10 motoristas fazendo 2 viagens e 10 motoristas fazendo 7 viagens. Se eu fizer essa média aritmética, seria 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, eu faço aqui 10 motoristas, 1, 2 e 7. Se eu quebrar, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 7, 70. Então, eu tenho 10 mais 10 mais 10 até aqui, 30 motoristas. Continuando, eu tenho 25 motoristas fazendo 4 viagens. Então, eu vou aumentar mais 25 motoristas aqui no denominador. Depois, eu tenho mais 50 motoristas fazendo 6 viagens. Então, eu vou aumentar mais 50 no denominador, são os pesos. E, por fim, eu tenho 55 motoristas fazendo 3 viagens. Se eu somar tudo, 1 mais 2, 3, mais 7, 10 vezes 10, 100. 25 vezes 4, 100. 50 vezes 3 dá 300. E aqui dá 165. E ao todo são 160 motoristas. Vai dar 100, 200, 500, 665 dividido por 60 dá aproximadamente 4,2. A média é de 4,2. Vamos colocar aqui, média 4,2. Aí ele diz que a média é menor que a moda, está fora, e que a média é menor que a moda, está fora. Então, já temos aqui B, D ou E como possíveis soluções. A e C já estão fora. E falta agora a mediana, é o valor da sequência que está exatamente no meio. E nós estamos no segundo caso, porque eu tenho quantidade par de termos, segundo caso. Então, será 160 dividido por 2, que dará o 80º termo, mais o 81º termo dividido por 2. A mediana estará aqui. Então, eu vou atrás do 80º termo, mais o 81º termo, e vou dividir por 2. Vejamos. Do primeiro ao 10º, o motorista faz uma viagem. Do 11º ao 20º, também temos aqui no gráfico 2 viagens. Do primeiro ao 10º, uma viagem. E agora, do 11º ao 20º, 2 viagens. Do 21º ao 75º, aqui, ó, 3 vezes 55, né? Eu tenho 55 motoristas fazendo 3 viagens. Vamos nós. Eu quero o 80º termo. Do 76º até o 100º motorista, eu tenho aqui, ó, 25 motoristas fazendo 4 viagens. Opa! 76 a 100 está dentro do intervalo aqui, ó, 80 e 81. Logo, a minha mediana é 4. 80º mais 81º dividido por 2. O 80º fez 4 viagens. O 80º também fez 4 viagens. 8 dividido por 2 dá 4.
Sendo assim, o que que eu tenho? Que a mediana vale 4. Agora vamos confrontar com as opções. Mediana igual a moda? Não. A moda é menor que a média, é menor que a mediana? Também não, né? Então, a opção correta, item E, de excelente. A média 4,2 é maior que a mediana, que é 4, que é maior que a moda, que é 3, ou a moda, que é 3, é menor que a mediana, que é 4, que é menor que a média, que é 4,2. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Se possível, dê uma forcinha aqui para o canal inscrevendo-se. Forte abraço, até a próxima. Valeu. Muito obrigado.